pregações. E realmente tocou o meu coração, porque vai ter contra muita coisa, irmãos, que tenho pensado e que o Senhor tem falado ao meu coração. Segundo eu consegui perceber da música, eu falei com o nosso irmão Arilton no final do culto e perguntei, e ele disse-me que esta é uma história verídica, não é isso? Uma história verídica. Isto passou-se realmente lá no Brasil, quando alguém parou num semáforo e estava uma criança, é isso? E que estava a pedir ajuda, estava a pedir auxílio. Esta palavra, este hino, tocou o meu coração. E nós, nesta manhã, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor e vamos ler algo que está relacionado com este. Mas não vamos perder, durante a mensagem, vamos tentar não perder em mente o hino que nós ouvimos. Eu queria pedir aos irmãos para abrirem as Bíblias em Marcos 10, do versículo 46 ao versículo 52. Que essa história, que é a história do cego de Jericó, que não é uma parábola, é uma história verdadeira, aconteceu mesmo, também está registada em Lucas 18, 35 a 43. Mas nós vamos ficar com o texto de Marcos e depois vamos dar um pulinho também a Lucas. Mas vamos ficar de pé a ler a palavra do Senhor, do versículo 46 ao 52. O cego de Jericó. É epígrafe. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, e estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Os irmãos podem ficar sentados. Eu não sei se os irmãos se recordam, nós aqui há uns tempos atrás falámos em Zaqueu. E depois a seguir falámos em Betânia. E na altura havia uma coisa comum entre as duas histórias, em que falavam as duas que Jesus passou, ou Jesus entrou em Betânia. E eu tinha dito que quando Jesus passa, ou Jesus entra, ou se Jesus está, algo maravilhoso acontece. Amém? Os irmãos recordam. Amém. Este texto que nós lemos começa-nos por dizer que depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão. Jesus estava a sair de Jericó, e como nós dissemos, por onde Jesus passa, onde Jesus está, coisas maravilhosas acontecem. Os irmãos creem que Jesus está aqui nesta manhã? Amém. Amém. Os irmãos creem que coisas maravilhosas estão a acontecer já? Amém? Glória ao nome do Senhor. Por onde Jesus passa, coisas maravilhosas acontecem. Sempre nós podemos extrair do Novo Testamento, dos Evangelhos, sempre podemos extrair de cada história que onde Jesus passou, onde Jesus esteve, aconteceu alguma coisa. E nós devíamos aplicar isso à nossa vida. Quando dizemos que Jesus habita em nós, alguma coisa tem que acontecer, especial, a cada momento. Porque Jesus está lá. Amém? Mas diz-nos a passagem, no versículo 46, que Jesus saiu de Jericó com os discípulos e uma grande multidão. O tema da nossa mensagem hoje, o título, é Atitudes. Nós vamos analisar este texto que nós acabamos de ler mediante as atitudes que cada um dos intervenientes na história tiveram. Os dois principais intervenientes nesta história é Jesus e o cego, certo? São as duas figuras centrais da história que nós lemos. Mas, irmãos, Jesus, como nós somos todos crentes, não podemos fazer uma apresentação muito grande de Jesus porque todos o conhecemos, não é? Tudo habita em nós. Então nós vamos analisar hoje, irmãos, a atitude de Jesus e não a pessoa de Jesus, porque essa nós já percebemos em relação ao hino. E eu fui à concordância bíblica e saí e procurar a palavra mendigar e deu nesta mensagem, porque eu reparei que o cego estava a mendigar. Nós às vezes ficamos tão preocupados em ler muita coisa que não ficamos presos no pormenor. E ele estava a mendigar e estava sentado junto ao caminho. Mas onde é que ele estava junto ao caminho? Tem outro pormenor aqui.
Porque diz a palavra que Jesus tinha saído de Jericó e quando saiu de Jericó encontrou o cego a mendigar à beira do caminho, fora da cidade. Como é que os irmãos acham que era a apresentação de Bartimeu? Era assim um homem como eu, vestido de fato e gravata? Assim? Bem apresentado? Estava sentado num banco de jardim muito bonito, com umas árvores muito bonitas? É. Mas já reparou, ele não estava na cidade, ele estava fora da cidade, num caminho que na altura era tudo em terra, poeirento, por onde passava toda a gente, e ele estava lá num sítio a pedir esmola. Já Jesus tinha sido à cidade com os discípulos e uma multidão quando o viram o cego naquele lugar. Certo? Não sabe uma coisa? A gente pode imaginar o cego mal vestido, poeirento, mendigo, possivelmente com fome. Tudo aquilo que nós encontramos na música que os nossos irmãos interpretaram no rapaz do semáforo. A condição humana do cego era terrível neste momento que nós analisamos. Não é? E diz-nos a palavra do Senhor que quando Jesus passou, no versículo 47, diz-nos que ele quando ouviu que era Jesus de Nazaré, porque ele era cego, mas ele ouvia bem. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, certo? Porque quando ele se apercebeu que era Jesus, vinha aquela multidão toda, e ele ouviu aquele barulho todo e deve ter pensado, é uma boa oportunidade para alguém me dar qualquer coisinha. Bem, é muita gente. Deve ter sido a primeira ideia que ele teve, de certeza. Mas quando eles começaram a aproximar e ele ouviu que era Jesus, ele entendeu pelo que as pessoas falavam e pelo que Jesus estava a ensinar o povo e ia conversando com as pessoas, ele percebeu que era Jesus. E ele entendeu que ali estava a solução para o problema dele. Então o que é que ele fez? Qual foi a atitude dele? Foi clamar. Como é que ele clamou? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E clamou. Qual foi a atitude da multidão que ia com Jesus? Segunda atitude do texto. Diz a palavra do Senhor que muitos o repreendiam para que ele se calasse. Estava ali um homem com um problema, um ser humano, uma criação de Deus, coroa da criação de Deus, é o ser humano, ali na beira do caminho, a mendigar, cego, constituição humana terrível. E o que a multidão fez, que ia ouvir Jesus, foi: cala-te, não incomodas. Foi uma atitude de superioridade. Foi uma atitude, nós é que somos bons, nós é que estamos com mestre. O que é que tu estás aí a falar? O que é que tu queres? Para que estás aí a gritar? Ninguém te liga nenhuma, tu não prestas. Não sabe como é que nós classificamos lá em Portugal? Tem uma expressão que nós dizemos para pessoas assim. Porque os irmãos pensam que nós em Portugal somos todos Manuel e Joaquim, mas não somos. Tem mais um nome, tem o Zé. Sabe como é que nós chamamos as pessoas assim? Chamamos um Zé ninguém. Não está a entender o que eu quero dizer com o Zé ninguém? É um termo que nós usamos em Portugal ofensivo, terrível, mau, péssimo. Para seres humanos, para vidas que nos parecem inferiores. Foi isto que a multidão fez. Fez dele um Zé ninguém. Sabe qual foi a atitude do cego? Perante as pessoas o terem feito dele um Zé ninguém. A atitude do cego perante as pessoas não terem atendido à sua necessidade e não o terem ajudado. Palavra do Senhor, versículo 48, segunda parte. Mas ele clamava cada vez mais: tem misericórdia de mim. A atitude do cego agora é a mesma atitude da primeira atitude que nós analisamos, só que é mais intensa. Ele começa a clamar cada vez mais alto. E continua a clamar até que alguma coisa aconteça. Então agora vem a atitude de Jesus. Sabe o que é que Jesus fez? Quem é que sabe o que Jesus fez? Jesus mandou-o chamar, não foi? Eu peço a um jovem, que analise aí o versículo 49. Amém? Quem pode analisar o versículo 49? Amém? Um jovem disponível. Versículo 49. Glória a Deus. Jesus parou e disse: chamai.
Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Ou Edson, tem um pormenor, não tem? Antes de Jesus mandar chamar o cego? Parou. Jesus parou. Obrigado, Edson. Jesus parou. Jesus ia no caminho. O cego estava a clamar. Você acredita que Deus tem todo o poder? Amém? Você acredita que numa palavra do Senhor o cego era curado? O irmão acredita? Eu creio. O irmão acredita que Jesus podia ter ao passado uma palavra, um pensamento, um sinal de Jesus curava o cego, lá sentado no caminho. O irmão acredita nisso? Tem muitos textos na Bíblia que falam assim, tem? Já aconteceu na nossa vida. Quantas e quantas vezes ouvimos testemunhos de pessoas curadas assim? Mas sabe que Jesus desta vez não fez dessa maneira? Sabe que Jesus parou? E sabe que Jesus, quando parou, sabe porquê que Jesus parou? Porque havia ali uma necessidade humana. Estava ali uma criação de Deus que precisava de alguma coisa. E Jesus parou e mandou-o chamar. Porquê que Jesus o mandou chamar? Porque Jesus queria ver a necessidade humana. A multidão não queria ver, passaram por ele até o repreender, não queriam perceber. Mas Jesus, além de o chamar, de parar para ver, Jesus quis chamá-lo para analisar mesmo, para perceber-se da necessidade, perceber-se do homem, do problema, do ser humano, da alma que estava ali para ser salvo. Os irmãos estão a concordar comigo? E sabe que aqueles que o repreendiam foram chamá-lo, porque Jesus mandou ir chamá-lo. Foram chamá-lo. E agora, aqueles que antes não queriam nem ouvi-lo, já o iam chamar e já lhe disseram: tem bom ânimo, ele te chama. Que grandes hipócritas. Agora que Jesus tinha dito para o chamar, eles já sabiam que alguma coisa ia acontecer. Agora já estavam à espera de ver o milagre. Agora já queriam ver o cego a ver, não é? Porque até agora não queriam nem ver o cego, já que o cego neste momento ainda não via coisa nenhuma. Não estão a acompanhar a ideia? Até agora eles não queriam nem ver o cego. Mas agora já queriam ver o milagre no cego. Já queriam ver o cego a ver. Então foram buscar, tem bom ânimo, ele te chama. E trouxeram. A atitude do cego agora. Lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Tal era a necessidade que ele tinha. Quando ele ouviu que Jesus estava a chamar, ele atirou a capa para trás. Ele levantou-se. Ele foi ter com Jesus. Quando chegou ao pé de Jesus, sabe o que é que Jesus fez? A primeira coisa que Jesus fez, versículo 51, foi falar com ele. Se o irmão sabe que Jesus parou para falar com o cego, a primeira coisa que fez, as duas primeiras coisas que Jesus fez antes de ser curado, Jesus falou com ele e disse-lhe assim: o que é que tu precisas? O que queres que eu te faça? O que é que se passa contigo? E sabe qual foi a resposta do cego? Foi tão simples e humilde. Mestre, que eu tenha visto. Ele só queria ver. Foi o que ele pediu a Jesus. E agora vem a parte, né, que nós gostamos. Jesus curou. Às vezes ficamos tão presos nesta parte que esquecemos tudo o anterior. É que Jesus curou. Só neste momento. E diz que ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Queria que um jovem abrisse em Lucas 18. Eu li-se o versículo 43. É a mesma história. Mas tem mais alguma coisa neste final. 18:43. Logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Obrigado. Então ele viu, seguiu a Jesus, e o povo deu louvores a Deus. Aqueles que antes não queriam nem ouvir falar do cego, agora davam louvores a Deus. Sabe, meus amados irmãos? Sabe qual é a aplicação que nós tiramos deste texto? Que eu queria tirar deste texto nesta manhã para a minha vida e para a vida dos meus irmãos aqui? Que, como já disse, está relacionado com a música. Sabe, irmão? Quantas vezes é que nós já fizemos como Jesus e paramos para atender a uma necessidade humana? Quantas vezes já fizemos isto? E quantas vezes nós já fizemos como a multidão e ignoramos uma necessidade humana? Quantas vezes? O irmão consegue fazer um balanço entre as duas coisas?
O irmão consegue ao menos equilibrar a balança? Quantas vezes você já parou para ver uma necessidade humana? Ou quantas vezes você já passou, ignorou e avançou? Quantas vezes eu já ignorei e avancei? Quantas vezes nós já nos sentimos melhores do que os outros? Porque estão a mendigar num semáforo? Ou porque estão com um problema? Ou porque estão numa dificuldade? E quantas vezes nós nos jogamos cá de cima dos tacões? E dissemos, olha para aquele, olha, coitado. Que Deus tenha misericórdia dele. Parecemos o outro orar na igreja, né? No fariseu. Graças te dou, Senhor, porque não sou como aquele. Sou muito melhor que aquele. E esse saiu, o outro saiu justificado e aquele não saiu. Diz a Bíblia. Quantas vezes, irmãos, nós com a nossa atitude já agimos desta maneira? Sabe o que diz a palavra do Senhor? Um outro jovem, em Lucas 6,36. Um jovem, por favor, Lucas 6,36. Sede misericordiosos, assim como o vosso Pai é misericordioso. Obrigado. Sede, pois, misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Irmão, sabe, eu fui ao dicionário bíblico consultar a palavra misericórdia, porque às vezes a gente usa os termos e parece que não entendemos o que é que eles significam. O irmão sabe o que é misericórdia? É um sentimento doloroso causado pela miséria de outrem. Eu vou repetir. É um sentimento doloroso, um sentimento que faz doer, que é causado quando nós vemos a miséria do outro. Não foi o que Jesus fez quando viu o cego? Que parou tudo para atender a uma necessidade humana? O irmão acha que Jesus ia de passeio? Ou iria a pregar com a multidão com os discípulos? E parou tudo porque havia uma necessidade humana? Isso não foi o sentimento doloroso que Jesus sentiu? Sabe, meu amado irmão, quando nós falamos em misericórdia, a situação que me vem à mente é aquele sentimento que o Pai teve, que Deus teve, aquele sentimento de misericórdia que Deus teve quando viu a tua e a minha miséria no lamaçal do pecado e olhou para nós e fez como fez ao cego, parou e mandou-nos chamar. Glória a Deus, aleluia. O irmão entende isso? Entende que é essa misericórdia que Deus quer que tu e eu tenhamos com aquele que está ao nosso lado, seja ele quem for? O irmão entende isso? Precisamos ler o versículo 36 outra vez. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Glória a Deus. É essa a misericórdia que Deus teve. O sentimento doloroso foi tão grande que o Pai enviou o seu Filho, João 3,16. O irmão entende isso? É essa a misericórdia que nós temos que ter para com a pessoa que está ao nosso lado, seja ela quem for. Seja qual for a situação, seja um mendigo, seja um cego, seja qual for. E nós estamos a falar e estamos a comparar ao menino da história que estava no semáforo a pedir. E podemos lembrar de tantos mendigos. Irmãos, tem ali uma zona ali em Newark. Eu tenho uma dificuldade em passar ali, irmão, porque é demasiado. Tanta gente a viver ali debaixo de uns pontos, umas vias rápidas. Ora, não é? É terrível. As pessoas moram ali. Muitos morrem ali no inverno agora. Muitos nunca ouviram falar, nunca tiveram ninguém que lhes falasse de Jesus. Morrem ali, criação de Deus. E o irmão está a dizer assim, mas então a primeira necessidade não é espiritual? É, claro que é. Toda a necessidade humana é sempre espiritual. Nós que somos crentes entendemos isso. Entendemos que o problema é sempre espiritual, é o nosso. Foi o nosso. Jesus salvou-nos tantas vezes, é o nosso. Mas eu tenho uma pergunta. Quando Jesus chamou o cego, Jesus pôs o cego na frente dele e pregou-lhe o sermão da montanha. Foi. Jesus pregou-lhe o sermão da montanha, ao cego. Jesus disse assim, olha, é assim, foi. Não? Pois eu acho que foi. Irmão, sabe, eu acho que Jesus pregou o sermão da montanha todo. A começar no versículo 7 do capítulo 5 de Mateus, com a atitude que Jesus teve com ele quando parou. Jesus pregou o sermão da montanha todo na atitude quando ele parou. O homem entendeu a prática toda. O homem percebeu tudo quando Jesus parou. Mateus 5, capítulo 7, diz a palavra do Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus pregou
o sermão da montanha todo ao cego com a atitude que Jesus teve? Sabe qual foi o resultado da pregação? Diz que o cego glorificou a Deus e todo o povo dava louvores a Deus. Assim foi a intensidade da pregação na atitude. O irmão está a entender o que eu estou a dizer, não é? Na atitude de Jesus está a pregação toda. Na tua e na minha atitude, irmão, está a nossa pregação. E o irmão pode estar a pensar, pois, mas é que Jesus fez um milagre. Jesus curou o cego. Pois curou. O Jesus que curou o cego não é aquele Jesus que há pouco os irmãos concordaram comigo que habita no nosso coração? É o mesmo ou não? Ou agora já não é o mesmo? É o mesmo, não é? Então, meus amados irmãos, o mesmo Jesus que fez o milagre ali pode fazer o milagre através de ti. Mas sabe uma coisa, irmão? Que eu tenho pensado? Em vez de nós estarmos à espera de encontrarmos um cego para impormos as mãos e sermos curados, vamos começar a ver a necessidade que está ao nosso lado, seja ela qual for. E quando encontrarmos um cego, pensamos nisso. Porque o mesmo Deus tem poder, e eu creio nisso, que nós impomos as mãos sobre os cegos e eles são curados. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Mas há tanta coisa para fazer até a gente encontrar um cego. Tem tanto cego espiritual à nossa volta, nós parece que não os queremos ver. O irmão já viu quanto cego espiritual mora à sua volta? Ou o irmão mora num bairro evangélico? Não tem muitos. Quantos cegos espirituais trabalham contigo? Tem tanta gente que a gente tem que falar. Sabe, meus amados irmãos, eu vou falar para mim, mas às vezes não damos um pão a um faminto, não alojamos um sem-abrigo, não paramos para ouvir um pecador como nós já fomos. Sabe, irmão, que nós às vezes não paramos para ouvir um pecador? Sabe que às vezes é preciso parar para ouvir os pecadores? Entender qual é o problema, que afinal é o que nós tínhamos. É o pecado. Mas se fosse para abrir os olhos ao cego, nós estávamos prontos. A multidão ficou pronta. Quando sabia que ia abrir os olhos ao cego, eles foram buscar o cego a correr. Já sabia que ia acontecer alguma coisa. Mas a parte inicial, às vezes fica-nos no esquecimento. A palavra do Senhor em Mateus 9, nós não vamos ler o texto, mas eu pedi a alguém para acompanhar, para certificar o que eu estou a dizer. Em Mateus 9, do versículo 9, ao versículo 13, a palavra do Senhor diz-nos que Jesus passou pela alfândega e tinha lá um publicano, não é? Mateus, nós já falámos aqui sobre Zaqueu e dizemos que Zaqueu era o maior dos publicanos. O publicano era considerado um pecador. E Jesus olhou para ele, no versículo 9, e levou-o com ele. Então Jesus passou pela alfândega, tinha um publicano, um pecador, pegou nele e levou-o com ele. E nesse dia à noite, diz a palavra sobre o versículo 10, que aconteceu que quando ele estava em casa, chegaram muitos outros publicanos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus. E Jesus comeu com eles. Jesus comeu com os publicanos e pecadores. Irmão, sabe, tem muita gente aí que gosta muito de Salmos 1. É o versículo preferido, é o salmo preferido de muita gente. Porque diz assim: não vos assenteis na roda dos escarnecedores. Então a pessoa pega na roda dos escarnecedores e serve para tudo. Não, irmão, não te assentes na roda dos escarnecedores, não sejas escarnecedor com eles. A palavra do Senhor é clara: não vos assenteis na roda dos escarnecedores, mas comei com pecadores, se necessário for, porque Jesus fez-lo de maneira a levá-los à salvação. Bom, cuidado com a interpretação de não vos assenteis na roda dos escarnecedores. Já ouvi muita coisa errada. Não vos assenteis, não vos torneis escarnecedores com eles. Mas Jesus foi ao meio dos pecadores buscá-los. Diz a palavra do Senhor que Jesus comeu com os publicanos e pecadores. Os fariseus já não aguentaram mais. Versículo 11. Disseram aos discípulos: porquê que o teu mestre, o vosso mestre, come com os publicanos e pecadores? Sabe o que diz a palavra do Senhor? Que ele disse, que Jesus disse, que não eram os sãos que precisavam de médico, mas eram os doentes. Sabe o que é que Jesus disse a seguir? Misericórdia quero e não sacrifício. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Sabe o que é que Jesus quer de nós? Que nós sejamos misericordiosos. Sabe, irmão, o que é que nós temos que começar a fazer? É o que eu desejo fazer.
é que Deus começa a fazer o milagre da misericórdia em mim. Para que nós podemos passar por uma necessidade humana e fazer o que Jesus fez, pararmos, para atendermos, não seguirmos avante. Para ver o que é que a pessoa precisa. O rapaz da nossa história, da música, só queria ter um lar e ser feliz. E estava a pedir ajuda. Irmão, nós criamos o preconceito em nós, nas nossas mentes, de que, como na história da música, de que era ladrão. Está a pedir no semáforo, é ladrão. Sabes lá tu, irmão, por onde ele passou? E sabes lá tu qual é a condição dele? Uma sabes, é um pecador que precisa de salvação. Leva-o a Jesus. Leva Jesus a Ele com a tua atitude. Seja ela qual for. Eu não estou a dizer para os irmãos a partir de agora andarem com $5 no bolso e quando virem uma pessoa a pedir-lhe dê $5. Não é isso que eu estou a dizer. Mas naquilo que o Senhor dirigir é uma alma que está ali, é uma criação de Deus. Vamos parar para perceber qual é a necessidade humana, qual é a dificuldade, em que é que nós podemos fazer. Jesus sabia o que fazer. Jesus abriu os olhos ao cego físico e abriu-lhe os olhos espirituais, que ele saiu dali a glorificar a Deus. Meu irmão, de onde é que tu viestes afinal? Que diferença tens tu e eu do rapazinho da nossa história que está a pedir nos semáforos? Que diferença temos nós? Não temos nenhuma, viemos todos o pecado, para Deus éramos todos pecadores. Quem é que nós pensamos que somos perante os outros, aqueles que são desfavorecidos na sociedade? Mas sabe que há uma coisa interessante na história, na palavra do Senhor, diz-nos que este cego não teve ninguém que o levasse a Jesus, inclusive até o repreendiam.